E aí, professor Lucas Dias na área, vamos fazer agora uma questão que caiu na prova do concurso da Polícia Rodoviária de 2019, beleza? Essa questão aqui, ela é uma questão que possui 3 itens. Na verdade, são 3 questões de uma vez, mas a base dela é a mesma, como você vai perceber, tá? Isso é muito padrão da banca Sebrasp, que era chamada de banca CESP, tá certo? Então, vamos lá. A questão é o seguinte, ela fala assim: uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência, olha que interessante, tá? É uma parte da matéria muito comum, tá? Na prova da Polícia Rodoviária. Então, olha só, a sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenadas pela data de interceptação, é a seguinte. Então, ele fornece para a gente toda essa sequência aqui, ó, tá? E quando a gente fala em sequência, normalmente, na hora, vem na cabeça do aluno assim, ou é PA ou é PG. Só que a gente precisa ter clareza que pode não ser nenhum nem outro. Será apenas uma sequência, como aconteceu nesse caso. Mas tem um padrão que dá para a gente tirar aqui, que já, ao longo do processo, você vai perceber. Então, vamos lá. Continuando. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. Beleza, até aí foi só uma sequência e ele narra o problema. Vamos continuar agora. O padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder na ordem, isso é fundamental, na ordem em que aparecem as ordenadas. Primeira palavrinha matemática que a gente vai ter que recordar. As ordenadas dos pontos do gráfico de uma função afim, certo? De inclinação positiva. Pronto. O que o problema está falando? O que o problema está afirmando? Ele está afirmando que essa sequência, cada valor, representa as ordenadas dos pontos do gráfico de uma função afim. É isso que ele está falando e a gente precisa descobrir se isso está correto ou não. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa lembrar: o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Você tem que lembrar disso, certo? E quando eu falo em reta, eu estou falando em algo linear. Beleza. Um aluno que já tem um certo domínio da matéria, ele olha para essa questão e ele já consegue, sem fazer muito esforço, afirmar que está errado. Mas eu vou te mostrar por que está errado. Então, eu quero recordar com você outros pontos aqui, já que a gente está estudando, então é importante, beleza? Por exemplo, quando ele fala que ordenadas, ele está falando do eixo Y. Já eu vou falar sobre isso melhor, mas guarda essa informação. Quando ele fala aqui em pontos, nós estamos falando de algo que tem esse formato aqui, ó, X e Y. Então, quando a gente fala em pontos no plano cartesiano, o ponto em si tem sempre esse formato. Ele vai ter o seu X, ele vai ter o seu Y, tá certo? E aí eu vou um pouco mais além agora, ó. Por exemplo, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Vou fazer de cá, ó. Simples, só para você recordar um detalhe. Olha só. Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Ficou meio tortinho aqui, mas não tem problema não. O que acontece? O eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas, correto? E o eixo Y, ele é chamado de eixo das ordenadas, que é justamente o nome que o problema deu. Ou seja, nós vamos focar no eixo Y, certo? Bom, essas são as informações matemáticas que eu queria recordar com você nessa questão. Agora, o que acontece? Quando a gente fala em função afim, nós vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar, vou fazer aqui no canto, ó, um outro plano cartesiano para a gente discutir o problema. Vou fazer aqui o eixo Y, ó, e eu vou fazer aqui o eixo X. Pronto. Os valores que o problema forneceu para a gente, da nossa sequência, é o seguinte.
Quando você pensa numa reta, tá? Quando você pensa numa reta, a reta ela é linear, ou ela cresce ou ela decresce, tá certo? Mas os valores eles são constantes, né? Você tem um valor, aí você tem que pegar um valor maior que esse, você tem que pegar um valor maior do que esse e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu pegar uma reta, tá? Se eu pegar uma reta e for o seguinte, ó, vamos supor essa reta aqui, ó, tá? Um exemplo. Se você tem aqui um valor de x, vou pôr x1, esse x1, ele tem aqui o seu y1, certo? Se você pegar um x2 aqui, esse x2, ele tem o seu y2. O que eu quero que você perceba? Que o y2, ele é maior que o y1. E se você continuar fazendo isso, vai ser sempre um valor maior. E aí, como ele pede para a gente seguir, olha o interessante, a ordem dos dados que foram apresentadas, a gente não pode misturar, como ele pede para a gente seguir. Se você jogar no plano cartesiano, olha só, se você jogar no plano cartesiano, o primeiro valor de y que nós temos é o 25, certo? O segundo valor que nós temos é o 75. Até aí não tem problema. Eu estou pegando um valor maior. Só que o terceiro valor é quem? 50. Opa! 50 está onde? Está para baixo aqui, ó. 50 está para baixo. Para que o item ficasse correto, eu teria que pegar o próximo valor maior que 75. O próximo valor ainda maior. E assim por diante, porque se trata de uma reta. Senão, vai ficar oscilando e não pode. Por conta disso, o item está errado, entendeu? Então, quando ele coloca ali, ó, o padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder na ordem em que aparecem. Nessa ordem que foi colocado, o item fica errado. Beleza? Muito bem. E além de você ter essa visão, é importante você ir anotando aí essas informações teóricas que eu passei para você também. Belezinha? Show de bola. Agora vamos para o próximo item. Olha só. A questão é a mesma, não mudou nada. Tá? Então, o que acontece? Se você, deixa eu ver aqui, a cor está certa. Se você olhar comigo aqui, ó, a sequência terminou no 800, a sequência termina no 800 também. Aí ele fala assim, né, a mesma fala, ó, tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. Ó, a partir do padrão da sequência, infere-se o 12º termo é o número 1600, tá? Então a gente precisa ver se isso está correto ou não. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber, já que olhando para a sequência do jeito que ela está, não tem um padrão? Eu quero que você preste muita atenção. Olha só, aqui o 25 é o primeiro, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, olha só, aqui, nono, décimo, 11º, o próximo é o 12º, é o 12º. Se eu pegar, eu vou separar em duas partes, a sequência de números ímpares, de termos ímpares. O primeiro termo é 25, o segundo termo, o terceiro termo no caso, né, é 50, o quinto termo é 100, o sétimo termo é 200, o nono termo é 400, o 11º termo, ele é 800, tá? Então, ó, só para você saber, aqui é o primeiro termo, aqui é o terceiro, aqui é o quinto, ó, aqui é o sétimo, aqui
é o nono. Aqui vai ser o 11º. Então, o próximo termo que nós vamos colocar aqui vai ser o 13º. E o problema quer o 12º, tá certo? Então, se eu pegar a sequência formada só pelos termos ímpares, eu vou encontrar o 13º termo, tá certo? Só que aí o que acontece? Se eu pegar os termos pares, eu vou pôr aqui na frente, ó, 75, que é o segundo termo, 150, que é o quarto termo, 300, que é o sexto, 600, que é o oitavo, 1.200, que é o 10º, o próximo termo vai ser o 12º. Então, aqui, ó, olha só, é o segundo termo, aqui é o quarto termo, aqui é o sexto, oitavo termo, e aqui vai ser o 10º. Então, aqui vai ser o 12º termo, tá? E em todos os casos, você vai ver que vai dobrando. Então, aqui, ó, dobrou, 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 dobrou. Então, o próximo termo, o 13º, vai ser 1.600. O 13º. Ele está falando que é o 12º. O 12º, ó, aqui, você vai ver que também vai dobrando, ó. 1 a 1 vai dobrando, percebeu? Aí aqui, a dobra vai ficar 2.400. Então, na verdade, o 12º termo é 2.400 e não 1.600, que é o 13º. Por isso, esse item, ele está errado. Beleza? Muito bem. Vamos para o próximo. Ó, a pergunta é a mesma coisa, a sequência é a mesma, tudo certinho. Se a n, agora aqui o novo vem para cá, né? Se a n for o enésimo termo da sequência, em que n igual a 1, 2, 3, então n maior ou igual a 3, tem-se que, aí ele tem essa sequência aqui, ó, para n maior ou igual a 3. Então vamos fazer o teste. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu deixei um espaço. Vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou pegar o n igual a 3. Se eu pegar o n igual a 3, porque ele fala que é n maior ou igual a 3, então eu posso pegar o 3. Se eu substituir aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que o terceiro termo vai ser 2, que multiplica A1. Por que o A1? Porque ele ó, não é n menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, o que eu vou concluir? Que o terceiro termo vai ser o seguinte, 2 que multiplica o primeiro. O primeiro não é 25? Então, beleza. Então, aqui, ó, o terceiro termo vai ser 50. Ó, bateu aqui? Bateu. Vamos fazer mais um. Vamos pegar agora n igual a 4. Se você pegar o n igual a 4 e substituir, ó, o A4 vai ser 2 vezes o A2, não é isso? 4 menos 2 é 2. Então, se você substituir, ó, o A4 vai ser o seguinte, 2 que multiplica o A2, que é 75. Então, ó, o A4, o quarto termo vai ser 150. Olha só o quarto termo, 150. Tá batendo tudo. Vamos fazer só mais um para desencargo de consciência. Vou fazer até aqui em cima, ó. Se você pegar n igual a 5 e substituir, você vai ter o seguinte, ó, que o A5 vai ser igual a 2 que multiplica o A3, porque você faz 5 menos 2. E aí você vai ter o seguinte, ó, continuando. O A5 é igual a 2 que multiplica, o A3 é 50, né? 2 que multiplica 50. Então, aqui, ó, o A5 vai ser igual a 100. Olha o quinto termo aqui, ó, 100. Então, o que você conclui comigo? Que essa relação aqui realmente é a relação que está por trás, é a sequência que está por trás da sequência dada. Percebeu? É a fórmula que está por trás da sequência apresentada, para n maior ou igual a 3. Fechou? Show de bola? Muito bem. E aí, no caso, claro, essa questão aqui, ela está, né? Ela está, deixa eu apagar aqui, que eu ia pôr
exata, mas ela está certa. Essa questão está certa. Então, o primeiro item está errado, o segundo item está errado, o terceiro item está correto. Fechou? Beleza? Então, até a próxima. Valeu!